Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e estamos aqui com mais um podcast NA e hoje com a presença de Astor Kilpe, que é gerente de marketing e vendas da LS Tractor, fabricante de máquinas agrícolas com origem na Coreia do Sul. Obrigado, Astor, pela sua presença aqui no podcast do Notícias Agrícolas. Nós que agradecemos a oportunidade desse espaço de poder falar um pouco aí da nossa marca, das nossas máquinas, enfim. Muito bem. A LS Tractor, como eu já disse, tem origem na Coreia do Sul, fabricante de vários segmentos de mercado, né? Não é só trator, né? Também queria que o Astor comentasse isso para nós, mas a LS tem uma história já bastante bonita aqui no Brasil, né? São 10 anos comemorados agora em 2023, é isso, né, Astor? Em 2023 vamos fazer 10 anos no mercado brasileiro, mas exatamente a primeira chegada foi na Expo Direto, lá em Nome Toque, ainda com equipamentos importados, e a partir de outubro de 2013, então começa a produzir tratores lá em Garuva que fica na Grande Joinville, lá em Santa Catarina, já com produção local, essa tecnologia aí que já se tornou conhecida e já para muitos produtores um desejo de aquisição. Bom, a LS Tractor, então, como o Astor está comentando, chegou aqui no Brasil um pouquinho antes de 2013. Eu acompanhei essa história desde o início, através do Marcas e Máquinas. E a LS tem uma característica muito importante que a gente percebeu no mercado, que entrega um trator altamente especificado. E eu queria que você comentasse isso, Astor. Como é que é esse compartilhamento de tecnologia? Porque a gente sabe que na Coreia do Sul nós encontramos ali pelo menos 3 grandes empresas do mercado global, que é a Samsung, a Hyundai e a LG. A gente pode trazer essa inovação, essa pesquisa, essa tecnologia que os coreanos desenvolvem para esses segmentos também para as máquinas agrícolas? Sem dúvida. A LS ela é uma empresa originária do grupo LG, está dentro da holding, né? Então, pelas leis sul-coreanas, que exige que as empresas, depois começam a atingir determinado porte, elas precisam se dividir, né? E abrir outras frentes. E nasce nos anos 90 o grupo LS, ligado à holding LG, e dentro do grupo LS, então se divide em várias empresas, onde estamos nós debaixo do guarda-chuva da LS Emitron, LS Máquinas e Eletrônicos, e onde está aí responsável então pela produção dos tratores da marca LS Tractor, né? Mas a história da LS, antes de produzir os tratores próprios com marca, já era uma fabricante de trator para outras marcas também, né? Não, mas ela começa produzindo lá nos anos 70 com marca LG. A cor era outra, era um puxando para o rosa, né? Que é aquela cor tradicional lá do logo da LG. Os tratores eram exatamente naquela cor e com marca LG. E aí nos anos 90 é que acontece essa reorganização da marca, onde passa a denominar então LS Tractor, né? Quer dizer que o mesmo fabricante de eletrodomésticos, né, televisores, né, eletrônicos, né, passa também a produzir tratores. Essa é uma característica também dos asiáticos, né, de se envolverem em vários segmentos. Diversificação, né? Diversificação. E o grupo LS muito focado em tecnologia. Não sei se você teve oportunidade na tua ida lá para a Coreia do Sul, quando você nos acompanhou em 2019, de visitar nosso RD lá, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, né? Que é uma cidade. São mais de 3.000 profissionais trabalhando, focados em desenvolvimento de novas tecnologias. E, logicamente, essas tecnologias também, né, a gente enxerga coisas aí que será que isso um dia isso vai ser absorvido por trator ou não? Mas da onde que saem aí a visão do que nós vamos ter, como é que vai ser esse trator para daqui a 20 anos. Né? Esses tratores, eu estive lá na Coreia do Sul e pude observar a agricultura coreana, claro, como a agricultura de toda a Ásia, né? Pequenos e médios produtores, né? Mas produzindo com alta eficiência. Como é que o trator se encaixa, né, dentro dessa perspectiva de você ocupar pequenas áreas, mas tendo que ser eficiente em produtividade? Eu acho que assim, a grande especialidade da LS Tractor é oferecer ao mercado tratores aí abaixo de 100 cavalos com
tecnologia que antes era só disponível em tratores aí acima de 150, 200 cavalos. Essa foi o grande, foi a chegada da LS no Brasil. Nesses 10 anos que se passaram, 9, né? Vamos calcar o próximo, nós estamos no 10º ano. Estamos construindo o 10º ano já, né? Já estamos dentro dele, né? Muita coisa já evoluiu, mas a primeira grande necessidade de evolução e ajuste da tecnologia e das máquinas para chegar no mercado brasileiro aconteceu entre 11 e 12, quando acontece a tropicalização das máquinas, porque as outras marcas no mercado também necessitam e fazem isso, né? Você pegar uma tecnologia e aí testar ela e ajustar ela para as necessidades de América do Sul. Eu não digo só de Brasil, mas sim de América do Sul, onde você precisa olhar essencialmente o cooling da máquina, né? A parte de arrefecimento e entender qual a opção de tecnologia, de transmissão, eixo traseiro, o que vai melhor atender a esse mercado que você quer entrar. Então, mais ou menos isso levou de 2 a 3 anos, esses trabalhos, né? E quando começou a produzir, já começou com a máquina ajustada para o mercado. Então, aí, hoje, o sucesso no mercado de café, com os modelos U60 e R60 no início, hoje já evoluiu para o R65, com um pouco nesses... O tempo nos mostrou que precisava um pouco mais de potência, então isso foi ajustado. Então, são hoje o carro-chefe nosso no mercado brasileiro, esses modelos que se adaptam não só ao café, e sim para aquela agricultura de área restrita, onde você tem uma restrição de movimentação da máquina para efetuar a mecanização, né? Quais as outras características que você poderia destacar para nós dessa especificação um pouco mais de entrega para o agricultor quando você tem no trator da LS? O que a gente podia destacar? Transmissão, potência, principalmente motor. Transmissão aí está o nosso entender, e logicamente que toda marca tem suas características, seus segredos que estão muito intimamente ligados à transmissão, porque motor já é muito mais uma commodity hoje do mercado, né? Muitas marcas utilizam motores diferentes, como nós também. Nós utilizamos lá no mercado externo FPT, e aqui no mercado interno usamos para modelos acima de 80 cavalos o motor Perkins, né? Que é conhecido do mercado brasileiro. E para os motores pequenos, aí o motor LS mesmo, produzido por nós. Mas a transmissão é chave para você oferecer ao mercado um equipamento diferenciado. Então, transmissões, todas elas com sistema de reversão direta, né? Então, você não tem aquela tradicional marcha ré na máquina, sim, tudo com reversão. 100% dos nossos tratores, eles vêm equipados ou com, nós chamamos de synchro shuttle, né? Que você usa a embreagem para fazer a reversão. Então, o trator vai andar para trás na mesma velocidade, na mesma marcha que ele está engrenado para andar para frente. E isso agiliza muito manobra, auxilia muito nas tarefas assim corriqueiras do dia, né? Você ter um sistema de reversão. E também, além de dar mais rentabilidade operacional para a máquina, também reduz custo operacional. Por quê? Porque eu tenho aí uma economia com toda certeza de combustível. Aí você vai somando aquele pouquinho no decorrer do dia, no final do dia você tem um bom resultado de economia. Além do resultado, conforto operacional, né? Uma transmissão muito bem desenhada na sua estrutura do range de velocidades, né? Para atender realmente todas as faixas, todas as necessidades de trabalho, sem nenhum buraco, né? Pessoal dos técnicos aí de campo sabe o que é um buraco numa transmissão. Você, em determinada velocidade, você não consegue encaixar nenhuma marcha. Isso é muito bem desenhado pela engenharia coreana, né? As transmissões muito eficientes, que conseguem atender muito bem toda essa demanda de velocidades. Além nessa mesma transmissão, eu tenho uma opção de power shuttle, né? Para o leigo,
Power Shutter é quando você tem o sistema eletrohidráulico de reversão, não precisa usar a embreagem para executar essa reversão. E, além disso, uma opção de mais um avanço dentro de cada marcha. Então, essa transmissão de 12, ela vira uma transmissão de 24 por 24. Então, para trator de 80 cavalos, espetacular, né? Hoje, que é um dos nossos carros-chefes hoje, que é o Plus 80, o P80, com duas opções de transmissão, uma 12 por 12 e uma 24 por 24. E isso atende, hoje, todas essas, desde aquele produtor que busca um trator um pouquinho mais simples, até aquele produtor que precisa, pela aplicação dele, né, uma tecnologia um pouco melhor, com avanço, com reversão eletrohidráulica. Por quê? Porque ele trabalha muito frente-é. Um exemplo, o pessoal do arroz aí do sul do Brasil, que trabalham dentro da quadra no pré-germinado, ele trabalha tanto para frente como para trás. E para esse cara ter um melhor resultado operacional, ele quer um power shuttle, que ele não precisa usar embreagem. Eu tenho uma vida útil do sistema de embreagem maior, e eu dobro a minha opção de velocidade, né? Porque dependendo como a máquina afunda, trabalhando naquele ajuste, né, para a semeadura do pré-germinado, o cara precisa daqui a pouco mais força, menos força, um pouco mais de velocidade, menos velocidade. E é interessante que quando a LS chega no Brasil, chega num momento importante onde a sucessão familiar dentro da atividade agrícola ela é mais intensa. A gente, no passado, só encontrava os filhos dos agricultores abandonando, né, a atividade para ter uma outra carreira. E hoje a gente percebe que o filho do agricultor se sente orgulhoso, né, dessa atividade e está investindo conhecimento e esforços, né, para continuar esse ramo da família. Justamente porque chegaram as tecnologias dando essa oportunidade, né? A LS vem para ocupar também esse espaço, não é isso? Ela entrou num momento muito positivo para o agronegócio brasileiro, em que muitas mudanças ocorreram nos últimos 10 anos, né? Principalmente essa questão de você ter uma aceleração na sucessão nas propriedades, essa turma, essa juventude, esses jovens voltando, né, porque o campo se tornou atraente. Então, hoje o jovem não sai para buscar um trabalho fora. O jovem, ele sabe que a grande oportunidade está lá no seu negócio familiar, na propriedade. E para ele continuar lá, ele quer colocar tecnologia, né, ao alcance da sua empresa que ele vai gerir. Existem estudos, pesquisa aí que nos colocam que o produtor brasileiro é o produtor que mais absorve tecnologia a nível mundial, inclusive à frente do produtor americano, vejam só. Então, isso mostra como o nosso agro brasileiro, ele, além de ter evoluído muito nos últimos 10 anos, é um mercado que está sedento, está apto para tecnologias, né? E não só tecnologias de transmissão, mas principalmente tecnologias de gestão. Que esse é o grande, nesse momento, vai ser o grande pulo, a grande necessidade para os próximos 5 anos, o que nós estamos enxergando, que é mesmo a máquina pequena lá no pequeno produtor, ele ter a capacidade de fazer gestão da movimentação das suas máquinas no campo ou da sua máquina no campo, lá direto na casa, de dentro de casa, da sede ou do celular. Então, a marca de máquinas, né, a marca de tratores, enfim, que não tiver isso disponível no seu portfólio, ele passa a ser preterido numa decisão de investimento. Então, isso já é fato, isso já acontece. Você precisa ter isso incorporado em todo o seu portfólio de máquinas, né? Que nem no nosso caso, nós temos tratores hoje produzidos no Brasil de 25, de 40, 50, 65, 80, 90, 105, 125, 145 cavalos. Então, todo o portfólio, ele tem ali, de tecnologia embarcada, um sistema de proteção eletrônica de motor, muito pouco mercado conhece disso, o mercado agrícola, mas é um sistema que protege o motor da máquina
de uma avaria, de um problema maior, no momento de algum rompimento, ou de faltar água, de faltar lubrificação. Esse sistema entra e desliga o motor antes que ele tenha um agravamento daquele problema, né? Que normalmente leva a um custo muito elevado de manutenção. Então, se ele baixar para um nível crítico, ele avisa, e se nada for feito, ele vai desligar o motor. E a mesma coisa a temperatura. Mas não aquela temperatura de água que os motores, né, que a gente conhece, motor do carro, motor do teu carro lá, Fred, ele mede a temperatura da água. E se faltar água, ele não mede vapor. Vai fundir, vai queimar junta. Não tem escapatória. É isso que vai acontecer. Ah, protege, desliga. Não funciona. Vai queimar junta. Você pode até ter alguma avaria maior. Esse sistema não, ele mede a temperatura de bloco. E cada bloco de motor ele tem uma leitura, é feita uma... Né, hoje os nossos motores são conhecidos pela nossa engenharia, então uma leitura através de uma telemetria, onde se leu toda a evolução do aquecimento do bloco, e naquele ponto onde se torna mais crítico primeiro, é ali que tem um sensor de temperatura do aço, né, da estrutura do motor. Bacana, isso em todos os em toda a nossa linha. Isso para dar garantia para o nosso usuário de que ele vai ter uma máquina segura para usar durante toda a vida útil dela, que ela foi projetada. E o mais legal dessa tecnologia, Fred, é você poder instalar isso em qualquer equipamento da sua fazenda. Não é algo que é exclusivamente para máquina nova. Você pode instalar em qualquer marca, em qualquer máquina, né? Mesmo no caminhão da sua fazenda, né? Para eu ter a segurança em todo. Então, isso acontece muito do produtor quando enxerga isso e a segurança que isso traz para o seu parque de máquinas, ele quer equipar todas as suas máquinas com essa proteção. E o sistema de telemetria, que foi o que tu perguntou, também você pode ter a telemetria instalada em qualquer equipamento. Aí sim, na telemetria você monitora o deslocamento da máquina a trabalho, ou então o não deslocamento, a máquina parada, quantas horas parada com o motor funcionando, quantas horas paradas com o motor desligado e assim por diante, para você ter a gestão do que a tua máquina fez durante o dia, e sem a necessidade do dono estar com o olhar em cima 100% do tempo durante o dia, né? E isso com acompanhamento também da concessionária, dando um apoio mais eficiente quando ocorrer qualquer... E também para monitoramento das revisões, né? Revisões dentro do período de garantia ou mesmo posterior, com um acerto de planos de manutenção. Então, exemplo, uma máquina com telemetria instalada, né? Que esse vai ser o grande pulo para os próximos anos, de gestão da mecanização numa propriedade. Eu ter ali o alcance da mão, né, durante a qualquer momento que eu precise, para eu poder investigar o que a máquina fez durante o dia. Ou então, aquela máquina que está chegando no período de manutenção, automaticamente o sistema vai avisar o concessionário que precisa fazer o agendamento da máquina lá do Fred, que está chegando, está mais 20 horas, precisa fazer a primeira revisão, a segunda, a terceira revisão. Então, isso para manter a integridade de um equipamento, que não os investimentos sempre são altos, né? Isso passa a ser a cereja do bolo, digamos assim, né? Mas é incrível como evoluíram as máquinas, né, Astor, nesses últimos 40 anos, mas principalmente nesses últimos 20 anos. Você tem uma história na mecanização agrícola, né? E como é que você vê esse mercado entregar tanta tecnologia hoje para o agricultor daquilo que você viu lá no passado, né? Antes o trator era sem cabine, uma dificuldade, né? Hoje a gente tem uma qualidade incrível, né? Na verdade, eu vivi todo esse período aí de evolução. Eu me formei na engenharia agrícola em 92, em agosto de 92, então fiz agora recentemente 30 anos de profissão. E quando eu entrei na indústria de máquinas lá em 92, pouquinho antes, entrei como estagiário ainda em 90, naquele momento lá
se trabalhava cabine para introduzir nos tratores. Então, o lançamento lá onde eu trabalhava, na marca que eu trabalhava, acho que foi em 92, na Expo Inter 92, mostrou então lá o primeiro trator com cabine de fábrica. Fazem 30 anos isso. E em 30 anos a cabine, na verdade hoje, ela é quase que uma necessidade. Essencial. Nós oferecemos cabine de 65 CV para cima. Tratores pequenos, vamos dizer, se o mercado passasse a exigir também para aquele trator de 50 cavalos ou 40 cavalos, a LS tem isso disponível, porque lá fora produz esses modelos lá, o G40, com cabine. Sim. Porque tem alguns mercados que querem. No Brasil, esse tipo de usuário muitas vezes é para atividade de cultivo protegido, né? Onde você já tem a proteção dentro de uma estufa, coisa e tal, que são tratores menores. Ou então, para aquela pequena propriedade em que o tipo de tarefa, num R50, por exemplo, que trabalha um trator bastante importante para a produção de uva lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Então tem que andar por debaixo, dentro do parreiral. Então difícil. É difícil uma cabine ali, né, nesse ambiente. Então, mas para tratores acima de 65 cavalos, exemplo R65, 60, com cabine original, que o mercado já exige, aquela uva espaldada lá do Pampa Gaúcho, tem clientes importantes lá que aplicam essa tecnologia para trabalhar também nessa área restrita, né, porque são áreas estreitas. Sim. E também com necessidade de manobra facilitada. Você precisa de tratores especiais para isso, né? O trator tem que ser curto, uma boa manobrabilidade, o esterçamento do eixo dianteiro, né? O dimensional de largura da máquina para trabalhar ali 1,40 m, 1,50 m de largura, né? Com cabine. Muito bem. E essa engenharia dos tratores, ela é sul-coreana? Parte é brasileira? Como é que vocês compartilham essa experiência da engenharia? Não, o desenvolvimento todo é feito na Coreia do Sul. O desenvolvimento de novas tecnologias e também alguma coisa de necessidade de melhoria que o mercado aqui for exigir. Nós temos aqui uma engenharia de manufatura, que nós chamamos, né, que faz aquele acompanhamento da manufatura das máquinas, e a engenharia de pós-venda, também dão atendimento ao pós-venda. Quando para determinada aplicação específica ali, você precisa fazer uma alteração para aquela necessidade. Então é aí que a nossa engenharia aqui entra. Mas desenvolvimento todo ele é feito na Coreia do Sul. E isso é incrível, né? Eu sou testemunha, estive na Coreia e pude observar, né, em loco toda a pujança, né, do povo sul-coreano, que nos últimos 40 anos praticamente saiu da atividade agrícola para ser um dos maiores fabricantes de tecnologias do mundo, né? Entregando inclusive chips, né, para todo tipo de eletrônico, né, tipo de mercado. E aí você pega a engenharia sul-coreana para trabalhar no trator também. É incrível isso, né? A mesma cabeça, a mesma engenharia que faz carros altamente sofisticados, é aquela engenharia também que se programa para fazer tratores. Quer dizer, o agricultor hoje ele realmente tem que se orgulhar, principalmente o brasileiro, ter a oportunidade de ter a marca LS aqui no Brasil, né? Qual é a importância da LS também em outras partes do globo, onde tem fábricas, e depois eu quero que você comente sobre os 10 anos. Bom, a nossa matriz é em Jeonju, lá na Coreia do Sul, né? A parte de gestão é em Seul mesmo, na capital, né? E a nossa fábrica de tratores lá na Coreia, é uma fábrica aí para fazer até 50 mil tratores ano, né? Uma excelente capacidade. E a partir dessa fábrica da matriz, onde hoje são produzidos tratores para outras marcas, né? Nós temos 3 outras marcas que é fornecido alguns modelos, inclusive modelos idênticos ao que nós produzimos aqui no Brasil para atender a LS Tractor no mercado sul-americano. São produzidos lá para atender a América do Norte, Europa, alguma parte da Europa, que saem dali da Coreia, de Jeonju. E a fábrica da China, que é responsável para entregar tratores para a Ásia, menos a Coreia do Sul.
Então, os tratores que vão para outros mercados ali asiáticos são tratores que saem a partir da China. E a planta brasileira, ela foi projetada para atender toda a América do Sul, América Latina e a África. Então, do México para baixo, menos o México, que eles faz parte do mercado norte-americano, né? É responsabilidade da nossa planta brasileira. E além da África também. Que incrível. Quer dizer, tem a fábrica da Coreia do Sul para atender a América do Norte e o México e a própria Coreia. E o mercado europeu. Então quer dizer que a fábrica brasileira é a primeira fora da Ásia. Sim, sim. É a única fora da Ásia. E ela é responsável por um mercado gigantesco. Se nós formos olhar aí, o mercado sul-americano hoje é um dos mercados mais importantes. Então, de repente, eu acho que ele só perde mesmo para a América do Norte, em termos de volumes, né? Mas, e o mercado africano, que é um mercado ainda, né? Ele ainda não explodiu, né? Mas vai explodir, onde nós, com o apoio da matriz, a gente trabalha muito no desenvolvimento futuro desses mercados, Nigéria, Moçambique, Gana e assim por diante, né? Então, tem muitos projetos, inclusive projetos que são capitaneados pela FGV, aonde a LS participa aí, muitas vezes patrocinando, né? Custeando alguma pesquisa da FGV para entender melhor esse mercado. Exatamente, para quando isso aí realmente for acontecer, ter uma máquina adequada à disposição para fazer esses trabalhos agrícolas que esses mercados vão exigir. Então é um mercado futuro gigantesco. Aí. Bom, estamos comemorando então os 10 anos da LS no Brasil, principalmente no momento que se inicia a produção dos tratores aqui no Brasil com a fábrica em Garuva, no interior de Santa Catarina. Como é que essa fábrica está preparada para atender o mercado brasileiro e, como você disse, né, de toda a América do Sul e também da África? Como é que vocês têm lá a capacidade instalada para oferecer essa produção? Então essa fábrica de Garuva ela foi projetada para entregar 5 mil tratores anos. Então esse é o desenho estratégico dela para trabalho de um turno. Então você estender ela muito fácil, né? Até ela tem capacidade de expandir isso de um turno. É só a questão mesmo de headcount, né? De quantidades de profissionais trabalhando junto à linha na montagem. Nós já chegamos a produzir praticamente 5 mil tratores em 2019. Depois chegou 2020 e 2021, todo mundo sabe aí o que as dificuldades, né, que se apresentaram, né? Principalmente para nós 2021 foi um ano bastante complicado por causa da logística asiática, né? Nós ficamos muito debilitados na produção. Isso acabou nos afetando. Esse ano foi 2022 foi um ano de retomada e 2023 já vai ser um ano, nós consideramos um ano normal, alguma coisa em torno de 4 mil tratores. E esses 4 mil tratores produzidos ano pela LS faz parte de um grande montante que o mercado brasileiro absorve, né? E isso para uma marca que tem apenas 10 anos, eu acho que se torna uma alegria, né? Uma satisfação para vocês, né? Poder alcançar esses números, né? Na verdade, esses números aconteceram muito antes da própria previsão de planejamento de entrega, né? 2019 já foi um impacto, né? Você chegar quase a 5 mil unidades. Pelo mercado já prospectado pela marca, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, né, República Dominicana e assim por diante, né, que eu citando alguns mercados importantes da América do Sul, olhando para a África, Nigéria, Moçambique, Gana, enfim, entre outros, as oportunidades hoje, na verdade, nós não conseguimos atender todas as oportunidades que nos são apresentadas. Então, isso a gente tem que até ter um determinado cuidado, até na nossa agressividade para o mercado, porque depois que você acendeu a intenção de compra de um cliente, você tem que atender essa expectativa, senão você acaba frustrando,
né? E muitas vezes, na maioria das vezes, né? Vamos ver por nós, né, Fred? Você quer comprar, vou comprar um carro novo. Marca X, marca Y. Eu tomo a minha decisão, vou comprar aquele carro, aquele veículo. Aí eu chego. Se puder sair da loja com ele andando, melhor ainda, né? Exatamente. E se tu não conseguir sair, daqui a pouco tu vai lá e compra outro. Porque tomou a decisão de investimento, você se planejou para isso. Exatamente. E aí você não ser atendido acaba gerando uma frustração de aquisição. E às vezes isso traz um prejuízo. E o mercado de trator é diferente de automóvel. Você pode até aguardar o carro, porque pode andar num Uber e tal, pegar uma carona. Agora o trator você precisa de uma atividade profissional que vai muitas vezes fazer frente àquele investimento que você realizou. Se você não tiver a máquina, perdeu uma safra por causa que o trator não foi entregue. Não, isso aconteceu nos últimos 2 anos. Aconteceu muito. Né? Inclusive, isso gerou uma insatisfação. Alguns. É muito difícil falar disso, né? E isso não aconteceu só com a LS. Né? Não aconteceu só com a LS. Mas nós passamos por um problema bastante difícil. Foi desafiador. Principalmente uma empresa muito jovem no país, né? Onde você precisa provar aquilo que você e aí, trouxe, em cima disso, começam alguns falatórios, às vezes até de forma maldosa, né? Trazendo outras questões inverídicas, né? E você precisa gastar energia para trabalhar em contra isso, né? Mas eu acho que isso, para nós é passado. Nosso planejamento para o ano que vem é bastante agressivo. Nós entendemos que o nosso planejamento precisa atender essas expectativas que elas se apresentam para a nossa marca. Nós agora, recentemente, tivemos a visita do CEO da LS. Na verdade, ele visitou a Expo Inter, né, que aconteceu lá no início de setembro, né, e a partir dali foi visitar alguns clientes e ficou muito impressionado com a evolução da marca no nosso mercado. O que os clientes falam, os usuários. Esse é o depoimento importante. Né? E a partir daí a gente conseguiu conquistar um investimento bastante significativo para a nossa marca, né? Que já foi anunciado durante o ano, aí, 58 milhões de dólares, né? Que representa aí mais de 300 milhões de reais de investimento, que isso, logicamente, para se concretizar, você leva aí 2 anos, né? Para você começar a enxergar esse investimento realizado, né? Então, vai dar muito mais solidez para a marca no mercado e a capacidade de você trazer novas soluções para esse mercado também, né? Falando de expansão, qual é o número de concessionários e pontos de venda hoje que a LS possui no Brasil? Nós vínhamos até o início desse ano, de 2022, com em torno de 28 concessionárias, em torno de 60 pontos de venda em 15 estados. Esse é o nosso número até no início do ano. Mas isso está correndo bastante até. Nesse momento pode ter somado mais um já, né? Mas nós já estamos agora em 18 estados, com mais de 80 pontos de venda, né? Alguns, logicamente, ainda em estruturação, né? Que devem estar prontos para iniciar o ano. E ainda nos faltam várias localizações no Nordeste brasileiro, né? Que é um mercado onde nós não atuamos ainda, né? Ceará. Mas é extremamente importante na produção de hortifrutis, né? Exatamente, principalmente fruticultura, horticultura. Estivemos recentemente no Ceará com um empresário local lá. Começou esse mês de dezembro, né, de 2022, o trabalho, né, de desenvolvimento daquele mercado. Então, Rio Grande do Norte, hoje trabalhamos a reestruturação de Bahia. Então, além de ir para aqueles mercados onde nós não estávamos ainda, nós começamos em junho, julho, um trabalho muito forte de reestruturação daquelas concessionárias que tiveram alguma dificuldade, principalmente por causa dessa situação dos últimos 2 anos, né?
Muito bem. Bom, então nós temos uma fábrica consolidada no país, que comemora 10 anos em 2023, com uma excelente notícia de mais investimento, cerca de 300 milhões de reais. Quer dizer, isso não é pouca coisa para uma empresa que se mostra jovem ainda no país, mas confiante na agricultura brasileira. Esse é o caminho que a LS vai trilhar aqui no país, de um trabalho a longo prazo? Sem dúvida, sem dúvida. Um trabalho de longo prazo e com investimento constante e com a intenção de sempre estar trazendo novas tecnologias, novas soluções para o mercado, para esse mercado brasileiro, que ele tem uma dinâmica e uma sede por tecnologia como nenhum outro do mundo, né? A gente precisa perguntar, os investimentos em inovação do portfólio vêm mais em que linha? Mais para baixo ou mais para cima? Eu acho que esse é o nosso segmento. Nós não temos intenção, porque a gente respeita também o nosso DNA de trabalho. Então, nosso portfólio, esses dois modelos, 125 e 145 cavalos, já foram desenvolvidos por uma necessidade nossa aqui da América do Sul. Mas não temos a intenção de continuar crescendo em potência, não. Nós vamos crescer dentro desse segmento que a gente está se fortalecendo, principalmente para tratores abaixo de 100 cavalos, né? Mas não esquecendo os dois modelos de cima, né? Mas os investimentos eles são aí. E em novas tecnologias, né? Novas soluções para atender, aí sim, qualquer tamanho de propriedade. Certamente nós vamos ter, durante o ano de 2023, novidades aí dentro da LS Tractor para vir contribuir com a evolução tecnológica do agronegócio brasileiro. Muito bem. Bom, então hoje tivemos a presença aqui no podcast NA de Astor Kilpi, que é gerente de marketing e vendas da LS Tractor, empresa com origem sul-coreana, oferecendo para os produtores rurais brasileiros toda essa engenharia, tecnologia e inovação que o mercado sul-coreano apresenta para o mundo todo. A gente fica muito orgulhoso de fazer parte dessa história. E o Astor trazendo aqui em primeira mão que é um investimento de cerca de 300 milhões de reais da ALS para fortalecer ainda mais a sua fábrica, a sua rede de concessionários, oferecendo para o agricultor um trator altamente especificado, porque o produtor precisa ser mais eficiente. E uma palavra que é chave dessa nossa agricultura moderna, sustentabilidade. Como é que vocês estão observando, então, a perspectiva dessa agricultura que vem por aí? Você oferecer tecnologias que necessitem cada vez menos o uso, né, o custo de energia, né? Porque para você movimentar uma máquina, você tem lá o seu custo fixo de consumo de energia. Então, os desenvolvimentos de novas tecnologias, eles têm que estar principalmente focados nisso. Então, um trabalho muito forte em cima de entregar máquinas onde esse custo seja reduzido. Então, para isso nós usamos para modelos maiores a tecnologia Perkins de motores, né? E a Perkins é uma marca de motor consolidada no mercado sul-americano, mundial, motores que têm origem na aplicação agrícola, né? Então, essa é uma escolha, do porquê da escolha que a LS fez em passar a utilizar essa motorização. Motores de 4 cilindros é o que nós utilizamos, né? Injeção mecânica para os menores e eletrônica lá para os maiores, mas motores que conseguem entregar um nível de consumo bastante reduzido, bastante vantajoso em relação ao trabalho que ele executa durante uma jornada. E nos outros tratores menores, aí uma tecnologia LS de motorização, também de 4 cilindros, aí 50 e 65 CV, um motor de 4 cilindros, e o modelo menor, os dois modelos menores de 40 e 25 com motor de 3 cilindros. Então, essa tecnologia de motorização, ela precisa reduzir custo operacional. E reduzir custo operacional é consumir menos combustível. Claro que a futuro, né,
bastante louco aí para perguntar sobre novas tecnologias. Autonomia, eletrificação. Isso tudo é futuro. Né? Aí o futuro, para nós, ele só existe quando ele se torna realidade. Então, logicamente, a LS é uma empresa de tecnologia, ela trabalha nas suas soluções lá na Coreia do Sul, né? E com soluções bastante audaciosas. Mas, enfim, isso é futuro. Isso tem que se tornar viável, né? Hoje, o que o mercado quer é um consumo menor. Então, para isso, a máquina, ela também tem que... a evolução da motorização, ela tem que pensar nisso, né? E é onde nós nos firmamos. Você tem que ter uma transmissão eficiente, né? Porque um trator ele não é só um motor, né? Ele é um motor que conversa com uma transmissão e que torna esse conjunto mais econômico, mais sustentável, né? É essa a ideia de solução de mecanização que a LS trouxe para o Brasil, né? Muito bem. Tenho certeza que nós vamos ter muitas novidades da LS Tractor aqui para o Brasil. Nós estamos ansiosos para que isso chegue logo, né, para que o agricultor seja mais eficiente. Mas para a gente finalizar essa entrevista, Astor, 2023 está aí, finalmente sem pandemia. Esse ano 2022 no início, né, quando se inaugura o calendário de máquinas brasileiras, ainda na Copavel ainda tinha uma certa restrição em muitos locais no Brasil em relação à pandemia. Esse ano a gente começa o ano livre, graças a Deus, da pandemia, e a gente espera que nunca mais tenha essa experiência. Como é que eu queria que você convidasse, então, o agricultor que está interessado em conhecer a máquina LS, como é que vai ser o calendário de feiras, como é que vocês estão preparados para atender esse agricultor que está sedento por novidades e quer conhecer o trator LS? Mesmo tendo esses cenários de restrição, esse ano foi um ano bastante forte, né? Nós devemos chegar ao mercado interno em torno de 60 mil tratores, né? Claro que desses 60 mil tratores, a gente certamente tem uma recomposição dos estoques de rede, né? Que amanheceram em 2022 praticamente zerados nos seus estoques, né? Então, uma boa parcela dessas máquinas estão nas concessionárias e devem fazer parte do número do ano que vem, na ponta, né? No retail, lá no varejo, como a gente fala. O mercado do ano que vem, em termos de indústria, a gente enxerga aí alguma coisa em torno de 45 mil tratores. O mercado brasileiro, o tamanho dele é em torno de 42, 45 mil tratores. Esse é o nosso mercado. Quando você tem um descolamento da curva, como esse ano, de produção, você acaba armazenando muitas vezes para o ano seguinte alguma coisa. A expectativa para o ano que vem, ela é uma expectativa positiva, porque o agro ele está numa expansão, você tem muitas oportunidades em vários segmentos, né? A estratégia da LS ela é direcionada e segmentada por atividade, né? Nós olhamos dessa forma, tentando fazer negócios com vantagem tanto para nós fabricantes como para os nossos usuários, né? Que eles tenham a oportunidade de adquirir uma máquina que vai levar uma evolução na mecanização da sua atividade, seja ela uma atividade dentro para culturas protegidas, dentro de áreas fechadas, como uma mecanização para áreas restritas, onde você tem dificuldade de movimentação da máquina, como para a agricultura normal, para a agricultura familiar, agricultura de produção de grãos. Então, nosso portfólio ele está pensado dessa forma, para a gente atender de forma eficiente a necessidade de mecanização para as mais diferentes necessidades. Muito bem. Então, deixo o convite aqui para você, agricultor, que está nos assistindo agora nesse podcast genial, está nos ouvindo, né? Essa é importante informação. Visite o stand da LS nas principais feiras de máquinas agrícolas do Brasil. O calendário começa lá em Cascavel, no Show Rural. Depois nós temos o Nome Toque com a Cotrijal e vida que segue, né? Com AgriShow, Hortitec, Expo Café, Rondônia Rural Show. Então, a LS ela tem como foco principal, se ela não está pessoalmente, direto de fábrica, ela está junto com o parceiro concessionário, investidor da marca.
E a gente tem que fazer um destaque aqui para a FEMAGRE, que é a grande feira de máquinas e insumos agrícolas da Cochupé, uma das maiores cooperativas de cafeicultores do mundo. E a LS tem uma grande parceria com a Cochupé e nós vamos estar juntos lá na FEMAGRE oferecendo essa tecnologia para os cafeicultores. 8, 9 e 10 de fevereiro. Estaremos lá. Astor, obrigado pela sua presença aqui no podcast NA. Esperamos tê-lo aqui novamente. Nós vamos nos encontrar aí pelas feiras e pelas fazendas do Brasil. Obrigado pela presença. Grande abraço a todos os seus espectadores aí.